Sejam bem-vindos à nossa aula 31 das 100 videoaulas para o Enem. E hoje a gente vai ver polígonos, que é a 10ª aula das 12 de geometria plana. Vamos lá? Polígonos consiste na união de n segmentos retos, com esse número n sendo maior ou igual a 3, 4, 5, 6, 7, diferentes e que não estão na mesma linha, que se intercepta apenas nas extremidades. Então a gente está vendo um polígono de 3 lados, que nós chamamos de triângulo, um de 4 lados, que nós chamamos quadriláteros, tivemos uma aula só para isso, e aqui o pentágono de 5 lados. E aí vai-se embora, tá bom? Os polígonos podem ser convexos ou podem ser côncavos. Então vamos lá. O que é um polígono convexo, que vai ser a maioria da nossa teoria de hoje? É um polígono cujo segmento que liga dois pontos quaisquer de seu interior estão totalmente contidos nele. Lembra que a gente chegou a falar isso lá em quadrilátero? E o polígono côncavo é quando esse segmento pega uma parte vazia. Nosso foco maior será nos polígonos convexos, ok? Muito bem, Carlos. Aí eu estou dando a vocês alguns nomes dos polígonos, é importante que você procure associar os nomes. Triângulo, 3 lados, quadrado, 4 lados, que é um quadrilátero. Pentágono, 5 lados, hexágono, 6, heptágono, 7, octógono, 8. Atenção agora, eneágono, 9, decágono, 10. E aqui tem outros nomes, onde eu peço para vocês prestarem atenção no dodecágono com 12 e o icoságono com 20 lados, ok? Tranquilo? Gostei, viu, Carlos? Carlos, mas você está dizendo que isso aqui é um polígono regular. Carlos, o que é um polígono regular, hein, Carlos? É um polígono que tem todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. Então, o polígono regular, ele tem todos os lados iguais, que é o chamado o equilátero, e também tem todos os ângulos iguais ou congruentes, que é o equiângulo, tá bom? Nosso foco maior será nos polígonos regulares. Por isso que aqui está o quadrado, porque isso aqui é um quadrilátero, mas o quadrado é o polígono regular de 4 lados, porque como já vimos na aula de quadrilátero, ele tem os lados e os ângulos iguais. Perfeito? Tranquilo? Gostei, Carlos. Carlos, começou agora com as expressões, né? Soma dos ângulos internos para um polígono convexo. Atenção agora ao detalhe. Você está vendo aqui um quadrilátero que tem 4 lados. E aí eu passei uma linha aqui. Você percebeu que ficaram 2 triângulos aqui? Ok. O de 5 lados, que é um pentágono, eu passei essa linha aqui e essa outra aqui. Eu consigo formar 3 triângulos. O hexágono, que tem 6 lados, eu consigo formar 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, você percebeu que o número de triângulos é sempre 2 unidades a menos em relação ao número de lados. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, concluímos que para o quadrado, a soma dos seus ângulos internos é 2 triângulos, 2 vezes 180, 2 unidades a menos que o lado. Para o pentágono, como eu tenho 3 triângulos, é 3 vezes 180. Para o hexágono, como tem 6 lados, 2 a menos, 4 vezes 180. Perfeito? Então, eu posso generalizar a fórmula. Se para 4 lados é 2 vezes 180, se para 5 lados é 5 menos 2 vezes 180, se para 6 lados é 6 menos 2 vezes 180, para n lados será n menos 2 vezes 180. Então, nunca esqueça, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo sempre é n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados. Ok, Carlos? Beleza. Gente, pode-se demonstrar que sempre a soma dos ângulos externos para qualquer polígono é sempre 360 graus. Carlos, quer dizer que não importa se é um triângulo, não importa se é um quadrado, não importa se é um pentágono, não importa se é um hexágono. Sempre a soma dos ângulos externos, por incrível que pareça, isso é demonstrável, é sempre 360 graus. Então, nessa figurinha aqui, que a gente está mostrando um pentágono, se você somar os ângulos externos, lembre que ângulo externo é o que falta para completar 180 ao interno. Se você somar E mais A, mais Bzinho, mais Czinho, mais Dzinho, dará 180. Então, essa observação aqui conecta, né? Ângulo interno com ângulo externo. Se você somar um ângulo interno com um ângulo externo, dá sempre 180 graus. Vamos corrigir isso aqui, né, gente? Pronto, gente, já fiz a correção, né? O ângulo interno com externo é sempre 180. Carlos, número de diagonais de um polígono, seja ele convexo ou côncavo.
Atenção agora como é interessante. Ó, quando eu tenho 4 lados, eu tenho 2 diagonais. Quando eu tenho 5 lados, eu tenho 5 diagonais. Quando eu tenho 6 lados, eu tenho 9 diagonais. Eu estou contando aqui, é só você contar, né? Diagonal pega de um vértice a outro. E quando tem 7 lados, eu tenho 14 diagonais. A fórmula para você encontrar o número de diagonais, gente, é dada por n, que é o número de lados, multiplicado por n menos 3, dividido por 2. Então, sempre que você quiser encontrar o número de diagonais de um polígono, você pega o número de lados dele, vezes n menos 3. Esse n menos 3, gente, é ele e os dois vizinhos, que não podem contar porque não formam diagonais, tá? Dividido por 2. Mas por que dividido por 2? Porque uma diagonal que vai, volta. Então, de uma maneira bem simples, o número de diagonais é só usar essa fórmula. N é o número de lados. Então, é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Perfeito? Então, por exemplo, se eu usar aqui com 7, vamos fazer com 7 para ver se dá 14? 7 vezes 7 menos 3, 4. 7 vezes 4, 28. Por 2, 14. Bateu a fórmula. Gostei, Carlos. Carlos, então vamos retomar, né, agora com mais detalhes, a definição mesmo de um polígono regular. A gente já viu, eu já adiantei, que ele terá que ter todos os lados iguais, ele tem que ser equilátero, e também ele tem que ter todos os ângulos iguais, ele tem que ser equiângulo. Então, nós sabemos que o triângulo que apresenta os lados e os ângulos iguais é o equilátero. Então, os ângulos é 60, 60 e 60. Já o quadrilátero, que é regular, é o quadrado. Os ângulos têm que ser iguais, 90, 90, 90 e 90, porque você sabe que é 360 no quadrado, né? E o pentágono, o ângulo interno é 108 e no hexágono é 120. Como é que eu acho esse ângulo interno aqui? Vamos discutir já já. Pode-se determinar cada ângulo interno e cada ângulo externo de um polígono regular pelas fórmulas. Então, imagine que o polígono é regular. Aí eu tenho que garantir que os ângulos e os lados sejam iguais. Então, para achar o ângulo interno de um polígono regular, é só pegar a soma dos seus ângulos internos, que é aquela fórmula n menos 2 vezes 180, e dividir por n. E o ângulo externo é fantástico, porque como sempre a soma dos ângulos externos é 360, é só dividir por n, o número de lados. Ok? Perfeito? Muito bem, Carlos. Carlos, polígono inscrito numa circunferência. A gente chegou a comentar isso lá na parte dos pontos notáveis de um triângulo. Então, atenção agora a essa observação. Todo polígono regular, ou seja, aquele que tem os lados e ângulos iguais, é inscritível em uma circunferência. Sempre. Eu consigo, dentro de uma circunferência, colocar um polígono regular. Eu estou trazendo para vocês um dos mais importantes nos exercícios, que é o hexágono regular. Observe que o lado do hexágono regular, inscrito na circunferência, é igual ao raio. Vamos tentar entender por quê. Você sabe que o raio da circunferência une o centro às beiras. Então, olha aqui o segmento OD, O de ovo, D de dado. E também olha o segmento OE, O de ovo, E de errado. Você sabe que esses ângulos aqui são iguais, né? Então, olha o detalhe. Se tudo é 60 graus, esse ângulo de 60 graus corresponde a lados iguais. Então, 60 graus vai ser R, 60 graus vai ser R, e como aqui é 60 graus, porque é um triângulo equilátero, esse L é igual a R. Então, gente, olha que coisa interessante. No hexágono regular, inscrito numa circunferência, o lado dele é o próprio raio. Mas, Carlos, por que você está dizendo que é um triângulo equilátero? Ah, tá, vamos lá. Uma circunferência toda tem quantos graus? 360. Se ele tem 6 lados, ele vai dividir a circunferência em 6 arcos iguais de mesmo tamanho. Como tudo é 360, 360 dividido por 6, quanto é que dá? 60. Então, esse arco aqui de 60 graus é igual ao ângulo central, que também vai ser 60. Ah, entendi porque é um triângulo equilátero, né? Porque como você dividiu 360 por 6 deu 60, o ângulo central é 60. Nunca esqueça, o lado é sempre igual ao raio da circunferência, tá bom? E aí, outro detalhe interessante. A distância entre os lados paralelos de um hexágono regular, ó, aqui eu tenho o lado AB e o lado DE. Você percebeu que vai ser duas alturas de um triângulo equilátero? Ó?
H para baixo, que aqui é a altura de um triângulo equilátero, e H para cima. Ou seja, 2 vezes H. Mas a altura de um triângulo equilátero, você ainda lembra quanto é? L raiz de 3 sobre 2. Cortando 2 com 2, a distância entre as bases paralelas de um hexágono regular é o lado dele multiplicado por raiz de 3. Gostei, viu, Carlos? Interessante. Mas, Carlos, se o polígono não tiver inscrito na circunferência, se ele não está por dentro, se ele agora estiver por fora, lembre que circunscrito tem que tirar fino na circunferência, tem que ser tangente à circunferência. Então, eu estou mostrando para vocês um triângulo equilátero. Todo polígono regular também é circunscrito a uma circunferência. Eu estou mostrando para vocês um triângulo equilátero e nós sabemos que a circunferência que está dentro do triângulo tem um raio igual a 1/3 da altura. Nossa aula de pontos notáveis. Então, esse raio aqui, gente, é 1/3 da altura, tá bom? A medida aqui do centro dessa circunferência para o quadrado é o próprio raio da circunferência. E atenção agora para o hexágono regular. A circunferência dentro, gente, o raio dela é a própria altura do triângulo equilátero. Você percebeu esse detalhe? Porque como o polígono tira fino na circunferência, o raio dela é a própria altura desse triângulo equilátero aqui. Algo muito interessante agora, Carlos. O que é apótema de um polígono regular? É o raio da circunferência inscrita. Então, o apótema de um polígono regular é sempre o raio da circunferência inscrita. Então, vem aqui comigo. Olha esse apótema aqui. É o raio. E quanto é que vai valer? 1/3 da altura. Esse apótema aqui, gente, que é o raio da circunferência inscrita, quanto é que vai valer? Metade do lado do quadrado. E este apótema aqui, quanto é que vai valer? L raiz de 3 sobre 2, porque é a altura de um triângulo equilátero. E como o lado é L, tá aí. Então nunca esqueça, se alguém lhe perguntar sobre a apótema de um polígono regular, você inscreve uma circunferência dentro dele e observa que o raio é exatamente esse tal de apótema de um polígono regular. Beleza, Carlos, tranquilo. Carlos, para um polígono que está circunscrito, a gente consegue perceber algumas coisas interessantes, tá? Nota-se para um polígono regular com n lados. Então vamos lá. Se n é par, então imagine que eu tenho um polígono regular em que o número de lados é par. Metade de suas diagonais passam pelo centro. Eu circunscrevi o polígono para mostrar a você. Então você está vendo aqui, ó, quantas diagonais desse hexágono passam pelo centro? Vamos contar. Uma, que é de A de amor para D de dado. Outra, B de bola para E de errado. E outra, C de casa para F de faca. Tá certo? Então, se ele tiver 6 lados, as diagonais que passam pelo centro é a metade do número de lados. Sempre. Então, vai ser 3 diagonais. Agora, veja. Se o número de lados é ímpar, nenhuma diagonal passa pelo centro. Observa, o centro está aqui, nenhuma diagonal está passando. Percebeu esse detalhe? Muito bem, Carlos. Eu agora vou fazer um exemplo que vai sintetizar tudo o que a gente viu até agora, tá bom? Vamos fazer esse exercício bem devagarinho? Pode ser, gente? Bem devagarinho mesmo? Um polígono regular tem ângulo interno correspondente ao triplo do seu ângulo externo. Então, o ângulo interno é o triplo do externo. Ele quer saber qual o número de diagonais. A primeira coisa que eu tenho que saber é que se você somar o ângulo interno com o ângulo externo, dá sempre 180 graus, não é verdade? Só que o enunciado está me dizendo que o ângulo interno é 3 vezes o ângulo externo. Tá, Carlos. Então, se o ângulo interno é 3 vezes o ângulo externo e a soma deles dá 180, como é que eu vou fazer então? 3 vezes o ângulo externo, que é o interno, mais o ângulo externo é 180. 4 vezes o ângulo externo é 180. Passo 4 dividindo, o ângulo externo é 45. Para achar o número de diagonais, gente, eu preciso saber o número de lados. E olha como é interessante. Se eu tenho o ângulo externo, fica muito fácil calcular o número de lados. Por quê? Porque a soma dos ângulos externos de um polígono
é sempre 360 graus. Então, o ângulo externo sempre vai ser 360 graus dividido pelo número de lados do polígono, porque é o número de lados que serão divididos a circunferência. Como o ângulo externo foi 45, 360 graus dividido por n. Se você passa cruzando e depois divide o 45, 8 lados. Então, esse polígono regular em que o ângulo interno é o triplo do ângulo externo é o octógono. Mas ele quer saber o número de diagonais. Então, vamos achar o número de diagonais. Qual é a fórmula? N, que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, se eu tenho 8 lados, 8, que multiplica 8 menos 3 sobre 2. 8 vezes 5, 40 sobre 2, ele tem 20 diagonais. Me diga, quantas dessas 20 diagonais passam pelo centro? Só passa pelo centro se o número de lados for par. E 8 é um número par. O número de diagonais que passa pelo centro é sempre a metade do número de lados quando é par. Então, 4 diagonais passam pelo centro e, evidentemente, 16 não passam. E aí, gostou da questão? Interessante, né? Então, vamos aos exercícios de polígonos. Questão do Enem. Um gesseiro que trabalhava na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com formato de pentágono regular, 5 lados. Quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular, conforme mostra a figura. Então está aí o nosso pentágono regular e a parte que está faltando é A, E de errado, D de dado. Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava. E para isso, anotou as medidas dos ângulos X, EAD, Y, EDA e Z, AED do triângulo ADE, ou seja, os seus ângulos internos. As medidas encontradas desses ângulos são, respectivamente, observe que ele quer pela ordem, viu? X, que é EAD, Y, que é EDA e Z, que é AED. Carlos, para fazer a questão, a primeira coisa é lembrar que num pentágono regular, a soma dos seus ângulos internos é dado por n-2 vezes 180. Como tem 5 lados, né, Carlos? 5 menos 2 vezes 180, então a soma dos ângulos internos do pentágono regular é 540. Cada um dos seus ângulos internos vai ser isso aqui dividido pelo número de lados, porque eu tenho 5 lados, portanto, 5 ângulos internos. Então, o cálculo do ângulo interno é só pegar 540 e dividir por 5, ou seja, o ângulo interno de um pentágono regular é 108 graus. Beleza, cara. Se o ângulo interno é 108 graus, vou colocar aqui. Agora, preste atenção a um detalhe. Por que é que o triângulo A de amor, E de errado e D de dado é um triângulo isósceles? Porque, sendo um pentágono regular, a medida AE é igual à medida DE. Então, gente, esses dois lados são iguais. Se os dois lados são iguais, os ângulos cara a cara serão iguais. Então, eu consigo achar alfa. Triângulo ADE, alfa mais 108, tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, 2α mais 108 é 180. 2α igual a 72, né, gente? Ajeita que é o igual. Então, 2 passa dividindo. O ângulo alfa é 36 graus. Portanto, o ângulo EAD, que é o x, é o alfa, 36. O ângulo EDA, que é o alfa, é o y, vai ser 36. E o ângulo AED é 108. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Gostou da questão? Maravilhosa a questão do Enem, viu? Então vamos dar sequência. Nossa próxima questão é uma obra-prima da Unifesp. Pentágonos regulares congruentes. Então eu tenho pentágonos regulares todos iguais. Podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura. Que coisa linda, gente. Tudo que está em cinza são pentágonos regulares, rigorosamente iguais entre si. Nessas condições, o ângulo θ mede, o ângulo da estrelinha que você viu lá. Galera, para fazer a questão, vamos repetir as informações do pentágono regular. Eu já sei que a soma dos ângulos internos, igual à questão anterior, é n-2 vezes 180, 540. E, evidentemente, conforme a questão anterior, é uma repetição, o ângulo interno é 540 dividido por 5, que é 108. Agora, olha a sacada brilhante dessa questão.
Imagina essa circunferência fictícia aqui. Aqui nós temos o ângulo interno de um pentágono regular. Aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Θ é o que falta para completar a volta 360. Então, da figura, olhando para essa circunferência, eu tenho 3 ângulos internos de um pentágono e o ângulo θ pedido. Então, você, 3 vezes, qual é o ângulo interno? 108. Mais θ é 360. 3 vezes 108 é 324, mais θ é 360. Subtraindo o ângulo θ, 36 graus. Portanto, letra D de dado. E eu sou seu fã, viu? Questão belíssima, tá bom? Uma das melhores questões de polígonos é essa questão do Enem, tá? Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a forma de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja falhas ou superposição, ou seja, uma fica em cima da outra, de ladrilhos, como ilustram as figuras. Então, você está vendo, gente, que quando eu tenho ladrilhos retangulares, se encaixam perfeitamente na pavimentação. Mas já heptágonos regulares, ó, você veja que uma peça fica por cima da outra, tá certo? A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas de seus ângulos internos. Então, o Enem já deu os ângulos internos para o aluno. Triângulo 60, quadrado 90, pentágono, que já usamos nas duas primeiras questões, 108, já calculamos. Hexágono, você pode calcular agora. Vamos fazer comigo? Qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono? N menos 2 vezes 180, né? Como N é 6, que é um hexágono, 6 menos 2, 4 vezes 180, 720. Só que o hexágono tem 6 lados. 720 por 6, 120, bateu. Massa, Carlão! Se você fizer a mesma coisa para o octógono, dá 135 e para o eneágono dá 140. Gostei, cara. O brilhantismo da questão vem agora. Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de 2 tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de 1. Na questão anterior, gente, nós vimos que tinha que formar 360, né? Tipo ladrilhos, onde tinha polígonos regulares e aquela estrelinha no meio. A gente vai seguir a mesma ideia. E olha só que interessante, gente. Se um deles é octogonal, o ângulo interno é 135. Você poderia calcular, mas foi dado lá na questão. Então, olhando para a figura, eu estou colocando aqui os 4 octógonos e já coloquei um quadrado aqui no meio. Agora, esse quadrado eu poderia descobrir depois que eu fizer essa fórmula. Vamos entender o que é que eu estou querendo dizer. Para não haver superposição, a soma dos ângulos internos em uma volta toda tem que dar 360. Relembra a questão anterior. Os 3 ângulos internos do polígono com o ângulo θ da estrelinha dava 360. Então, a ideia para não ter superposição é exatamente que a soma dos ângulos internos quando você dá uma volta dá 360. Ora, se o octógono é 135, o outro é 135, quanto é que está faltando para dar 360? O que está faltando é o ângulo interno do polígono que vai ser escolhido. Ah, Carla, então 270 mais x é 360. Passa o 270 subtraindo. X é 90 graus. Está aqui o desenho confirmando o nosso querido quadrado é o que deve ser colocado juntamente aí. Sensacional. Letra B de bola. Gostei, viu, Carlos? Muito massa. Exercício número 4. Que tal agora a gente puxar uma aula anterior de ângulos na circunferência, hein? Que tal? Vamos lá? Questãozinha da Fundação Getúlio Vargas. As cordas, ainda lembra o que é corda? A gente viu na aula de potência do ponto. Corda é qualquer segmento interno a uma circunferência, uma secante, né, que liga de ponto a ponto. As cordas AB e CD de uma circunferência de centro O são, respectivamente, lados de polígonos regulares de 6 e 10 lados. Então, é um hexágono e um decágono, que estão inscritos nessa circunferência. Na mesma circunferência, as cordas AB e BC se interceptam no ponto P, conforme indica a figura. Então, gente, AB é o lado de um polígono regular de 6 lados, porque é maior, tá vendo que é maior? E CD
é o lado de um polígono regular de 10 lados. Isso foi dito na questão, né? Que é o decágono. Muito bem, Carlos. O que a questão quer, Carlos? A medida do ângulo BPD, indicado na figura por alfa. Então, gente, para fazer essa questão, vamos lá comigo. Olha só. Se o lado AB refere-se a um polígono regular de 6 lados, então, gente, o arco AB, ó, trouxe a figurinha para você. Tá vendo esse arco AB aqui? Ele vai valer quanto? 360 graus dividido por 6. Porque lembra, o polígono regular, ele vai dividir o arco de acordo com o número de lados. Se eu tenho 6 lados, eu vou dividir a circunferência de 360 graus em 6 partes. Então, o ângulo, o arco AB, aqui, que corresponde ao ângulo saindo do centro, lembre que é um ângulo central, vai ser exatamente 360 graus dividido por 6, 60 graus. Ou seja, o arco AB aqui, por ter 6 lados, é 60 graus. Usando a mesma ideia para o arco CD, gente. Se o lado CD refere-se a um polígono de 10 lados, então o arco CD vai ser 360 graus dividido por 10. 360 graus dividido por 10, que é 36 graus. Então, o arco CD mede 36 graus. Aí é que entra a história decisiva para fazer a questão, gente. Esse ângulo alfa aqui, ele pode ser determinado a partir da determinação de beta, porque você está vendo que alfa mais beta é 180. Mas me diga uma coisa, você concorda que esse ângulo beta, da nossa aula de ângulos na circunferência, você concorda que o ângulo beta é excêntrico interno? E como é que a gente faz para um ângulo excêntrico interno da nossa aula de ângulos na circunferência? Ele é a média aritmética do arco maior, 60 graus, e do arco menor, 36 graus. Então, o ângulo beta vai ser 60 mais 36, que é 96 por 2, 48 graus. Eu preciso achar esse ângulo beta que eu criei, porque, como eu disse, a soma de alfa com ele é um ângulo raso de meia volta. Alfa mais 48 é 180. Então, o ângulo alfa é 132 graus. Portanto, a alternativa correta, letra E. Interessante, né, Carlos? Relembrou a aula de ângulos na circunferência. Exercício número 5. Mais uma questão belíssima do Enem, como aquela lá dos ladrilhos. Então, eu vou pedir para você muita atenção agora nessa excepcional questão do Enem. Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteína e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras. Triângulo equilátero, ela botou uma proteína, gordura e carboidrato. No losango, ela botou carboidrato, proteínas e gorduras. No pentágono, ela botou aqui carboidrato, proteína e gordura. No hexágono, ela colocou carboidratos, gordura e proteínas. E no octógono, ela dividiu dessa forma. Carlos, entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimento é realmente uma questão bem criativa. Eu vou fazer essa questão bem devagar, tá certo? Então vamos começar. O triângulo, que é o mais complicado aí da gente chegar às porcentagens. Então, isso lembra a nossa última questão de semelhança de triângulos, se você puder voltar aí à aula. Aquela que trabalha com razão de semelhança das áreas, lembra? Então, se você olhar aqui para a primeira situação que eu vou fazer, ó, AG é gordura, AG é proteína, tá bom? G é gordura, P é proteína. Então, se você pegar aqui, ó, proteína e gordura aqui, ó, vamos comigo, ó. Se eu somar a área da gordura com a área da proteína, dá a área aqui desse triângulo composto dos dois. Dividir pela área da proteína, eu estou fazendo a razão de semelhança entre o triângulo maior, quem é o triângulo maior, Carlos? O que pega proteína e gordura, pelo triângulo menor que pega só proteína. Então, a soma da área de gordura com proteína dividido pela área da proteína vai ser o quê? A razão das alturas ao quadrado.
porque quando é área, a razão de semelhança é o quadrado. Então vai ficar a altura 2h, porque ele dividiu em alturas iguais, dividido por h ao quadrado. Cortando h com h, isso é 4. Então, conclusão. Área da gordura mais área de proteína, passa a área de proteína para cá, é 4 vezes a área de proteína. Daqui eu concluo, passando a área de proteína para o outro lado, que a área das gorduras é o triplo das áreas da proteína. Vamos fazer agora o triângulo só da proteína com o triângulo envolvendo proteína, gordura e carboidrato, usando a razão de semelhança das áreas com as alturas. Então, agora, somando as 3 áreas do triângulo maior, área da proteína mais área da gordura mais área do carboidrato, dividido pela área só do triângulozinho menor, que é a proteína. Ela vai ser proporcional à razão das alturas ao quadrado, porque a razão de semelhança, quando envolve área e lado, o lado tem que ficar ao quadrado. Então, fazendo agora a altura do triângulo maior, que é 3h, dividido pela altura do triângulo da proteína, que é h. Corta h com h, isso dá 9. Então, daqui eu tenho área da proteína mais, mas veja só, a área da gordura é 3 vezes a da proteína. Já vou substituir aqui. Que legal, Carlos. Mais a área do carboidrato, dividido pela área da proteína, tem que dar 9. Então, isso aqui, ó, área da proteína com 3 áreas da proteína dá 4 áreas da proteína. Mais a área do carboidrato, passo o AP multiplicando 9AP. E agora o que é que eu vou fazer? Vou passar o 4AP por outro lado e chego à conclusão que a área do carboidrato é 5 vezes a área da proteína. Então veja, eu tenho que a área da gordura é o triplo da área da proteína e a área do carboidrato é 5 vezes a área da proteína. Já achei a proporção entre eles. Como a soma tem que dar 100%, sendo a área do carboidrato 5 vezes a área da proteína, a área da gordura 3 vezes a área da proteína, mais a área da proteína é 100%. Tem que dar 100% porque o triângulo é um inteiro dele aí, né? Então, 9 vezes a área da proteína é 100%. Daqui eu concluo que a área da proteína é 11,1%. A área da gordura é 3 vezes a da proteína, 33,3%. E do carboidrato, aqui é um AC, é 5 vezes a área da proteína, 55,5%. Não é essas porcentagens que estão no enunciado, então não é o triângulo. O losango é mais simples que o triângulo, tá? Se você pegar a figurinha original, gente, você primeiramente tem que perceber o seguinte. Eu vou dividir o losango inicialmente em 4 triângulos. Só que cada triângulozinho que eu dividi, eu vou cortar no meio. Porque você veja que a proteína está pegando só uma parte das 8. Por que 8, professor? Se você dividiu em 4 triângulos e cada triângulo você dividiu no meio, a proteína só vai ser 1/8 do losango. A gordura vai pegar um triângulo inteiro, que será 2 partes, mais a outra parte que faltou da proteína. Ela vai ficar com 3 partes das 8. E o carboidrato vai ficar com a metade do losango, 4 partes de 8. Como ele quer em porcentagem, eu vou fazer 1/8 de 100% para a proteína, dá 12,5. 3/8 de 100% para a gordura, dá 37,5. E 4/8 de 100% para o carboidrato, 50%. Proteína, 12,5%. Gorduras, 37,5%. E carboidrato, 50%. Não é essas porcentagens que estão no enunciado da questão. Vamos então para o próximo. Pentágono. A mesma ideia do losango. O pentágono tem 5 lados, vou dividir em 5 triângulos, mas cada triângulo, devido ao fato da proteína pegar só a metade de um triângulo, é dividido em 2. Se eu tenho 5 triângulos que eu posso dividir o pentágono, porque ele tem 5 lados, dividindo no meio eu vou ter 10 partezinhas. A proteína, olhe para a figura, só pega uma parte das 10. A gordura pega a parte que faltou da proteína, mais um triângulo inteiro que é mais 2 partes. Então, é 3 partes de 10. E o carboidrato vai pegar 3 triângulos inteiros. 1, 2, cada triângulo divide em 2. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carboidrato. 1/10 de 100% é 10%. 3/10 de 300% é 30%, 100% é 30%. E 6/10 de 100% é 60%. Se você olhar o enunciado, está aí a resposta. Bateu 60% de carboidrato, 10% de proteína e 30% de gordura. É o pentágono que obedece à visualização sugerida pela nutricionista. Vamos só fazer os outros, mas eu já tenho a resposta certa, tá? No caso do hexágono, são 6 lados, 6 triângulos. Vou dividir, então, cada triângulo em 2 vai ficar 12 partes, tá? Se você olhar, a proteína só pega
uma parte das 12, não é isso? Uma parte das 12. A gordura pega 1, 2, 3, 4, porque 2 triângulos foi dividido em 4. 4 partes de 12. E o carboidrato pega 7, ó. O que faltou da proteína, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo as porcentagens em relação a 100%, encontraria 8,33% proteína, 33,33% gordura e 58,33% carboidrato. Não é essa, porque já sabemos que é o pentágono. E aí o octógono, 8 triângulos, dividido no meio, 16 partes. Percebeu? A proteína pega só uma parte das 16, 6,25%. A gordura pega 1, 2, 3 partes das 16, 18,75%. E o carboidrato vai pegar, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 75%. Porque 12 sobre 16, 100%. Eu não precisava fazer os dois últimos. A resposta correta é pentágono, letra C. Que questão bem bolada do Enem, hein? Parabéns ao Enem. Questão da UERJ. Gosta de pizza? Calabresa, napolitano, né? Vamos à sexta questão. Uma embalagem em forma de prisma octogonal, então um octógono, regular, contém uma pizza circular que tangencia as faces do prisma. Então veja, é um polígono circunscrito à circunferência, que é a pizza. Muito bem. Desprezando a espessura da pizza e do material usado na embalagem, ele quer que você encontre, gente, olha que interessante a pergunta, a divisão, ou seja, a razão entre a medida do raio da pizza, que é o círculo, e a medida da aresta da base do prisma, que é o lado do octógono. Muito bem, Carlos. Galera, a questão se torna muito simples quando você percebe esse detalhe. Olha, no octógono eu criei um quadrado ao redor dele. Você percebeu? E por que isso é tão importante? Observe. O lado do octógono eu vou chamar de A. Ó. Considere que a aresta do octógono vale A. Observando atentamente a figura e visualizando esse quadrado externo, isso é um artifício matemático, você observa que eu consigo relacionar esse x aqui com A. Percebeu? Então, bora. Se eu fizer Pitágoras aqui, aí eu vou achar x, né? Então, A ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado com x ao quadrado é 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado é igual a ao quadrado. Passando 2 dividindo, x ao quadrado é a ao quadrado sobre 2. Racionalizando, ou seja, tirando a raiz de a ao quadrado é a, e raiz de 2 fica a raiz de 2. Aí eu racionalizo agora, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Então, aqui vai ficar a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é 2. Aí você me pergunta, cara, por que você quis achar x? Porque é uma maneira de eu relacionar, gente, com a circunferência que está inscrita no octógono. Porque a circunferência inscrita, ela tem diâmetro igualzinho ao lado desse quadrado que eu imaginei. Caramba, Carlão, entendi. A é o lado do octógono, somando com os 2x vai dar o diâmetro da circunferência inscrita. Observe, a circunferência está inscrita. Eu vou voltar, viu? Observe, a circunferência ela fica exatamente inscrita. Ó, é essa linha que você está vendo aqui, tá bom? Então, daí eu vou ter o seguinte, né, Carlos? 2r, que é o diâmetro da circunferência, que é 2 vezes o raio, será igual a x mais x, 2x mais a. Só que x é igual a a raiz de 2 sobre 2. Eu achei x a partir do triângulo retângulo aqui. Então, vou dizer que 2r é igual a 2 vezes, quem é x? A raiz de 2 sobre 2 mais a. Vou cortar 2 com 2. Então, 2r é igual a a raiz de 2 mais a. Colocando a em evidência, a raiz de 2 dividido por a dá raiz de 2. A dividido por a dá 1. Então, daqui, gente, como ele quer a relação entre o raio da circunferência inscrita e o lado do octógono, r sobre a é igual a raiz de 2 mais 1 dividido por 2. Qual é a alternativa correta, K? Letra C. Questões de geometria, às vezes, tem umas criatividadezinhas, né? Eu visualizei o quadrado e percebi que o lado do quadrado era igual ao diâmetro da circunferência. Realmente. Não sei se eu pensaria assim não, viu, Carlos? Tenha paciência, gente. Geometria plana, às vezes, depende de paciência. Mas eu bato palmas para você. Exercício 7, agora é da Paraíba. A figura a seguir representa um barril totalmente fechado, que foi construído unindo-se 12 tábuas encurvadas
iguais, encaixadas e presas a outras duas tábuas circulares iguais que tem raio 10 centímetros. Carlos, mostra o desenho para mim. Tá aí, gente. Eu tenho aqui uma circunferência, já estou vendo, e a B é uma tábua aqui, né? Que está pegando duas tábuas aqui. Ó, atenção, lembra que são 12 tábuas aqui? Então, AB pegam duas tábuas das 12. Com base nessas informações, pode-se concluir que a medida em centímetros do segmento de reta AB é... Bom, galera, o aluno precisaria ver que isso é um caso de um hexágono regular inscrito em uma circunferência. E como a gente já viu na teoria, o segmento AB é o lado de um hexágono. Mas espera aí, Carlos, por que é um hexágono? 12 tábuas, cada segmento AB pega duas tábuas. Então, duas tábuas, um lado, com mais duas, 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 6 lados. Perfeito, Carlos. E como é que eu vou achar o segmento AB? Ele deu raio, não foi? Ó, acompanhe comigo. O lado do hexágono regular, que é o segmento AB, inscrito na circunferência, é igual ao raio. A gente já viu por quê, né? Vamos repetir. Se 60 graus é R, 60 graus é R, isso aqui é 60 graus, então é L. Isso aqui é 60 porque a soma dos ângulos internos dá 180. Então, gente, o lado, que é o segmento AB, é o próprio raio da circunferência. Tá aí, 10 é a resposta. Gostei, Carlos. E vamos agora a uma questão belíssima da Universidade Federal Fluminense, questão número 8. No estudo da distribuição de torres em uma rede de telefonia celular, é comum se encontrar um modelo no qual as torres de transmissão estão localizadas nos centros de hexágonos regulares. Iguaizinhos, todos os hexágonos são iguais. Justapostos, quer dizer, um ao lado do outro, e inscrito em círculos. O hexágono está inscrito o círculo igualzinho à questão anterior, como na figura a seguir. Tá vendo? Hexágonos inscritos em círculo. Já sabe que o lado dele é igual ao raio da circunferência, né? Muito bem. Supondo que nessa figura o raio de cada círculo seja 1 km, é correto afirmar que a distância x entre as torres 3 e 8, a distância y entre as torres 3 e 5 e a distância z entre as torres 5 e 8 são, respectivamente, em quilômetros iguais a... Carlos, vamos fazer bem devagarinho a questão, estou com um pouco de dificuldade. Galera, a distância entre as torres 3 e 8 é o centro da circunferência que coincide com o centro do hexágono. Então, quando você liga 3 com 8, você percebe que você vai pegar a altura do hexágono regular aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, a altura do hexágono regular, tá vendo que ela vai do centro até aqui, ó, do centro até aqui? Então, a altura do hexágono regular aqui, mais uma altura e mais uma altura. Então, na figura, a distância pedida de 3 até 8 é 4 vezes h. A altura do triângulo equilátero de lado 1 km é quanto? Ainda lembra como é que se calcula a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Então, como o lado é 1, que é o próprio raio, porque é um hexágono inscrito numa circunferência, eu vou ter que x é 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Ó, substituir L por 1. Então, a distância de 3 a 8 é 2 raiz de 3. Percebeu o detalhe? Então, se você está pegando aqui no meio do lado, isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Tá bom? E agora vamos calcular a distância entre 3 e 5. Aí é um pouco diferente agora, ó, porque isso aqui é o próprio lado do triângulo. Isso não é a altura. A altura seria aqui, né? Então, o próprio lado do triângulo equilátero é 1. Então, eu pego 1 aqui, com mais 1, é o próprio lado do hexágono, com mais 1, ó, né? Porque se eu fizer triângulos equiláteros, o lado do triângulo é o próprio lado do hexágono. Então, essa distância aqui é 3, né? De 3 até 5. 1 mais 1 mais 1. Percebi, Carlos. E, finalmente, agora entre as torres 5 e 8. Então, vamos lá. Pegando a base agora, de 5 até o alinhamento do 8. Aí, olha o detalhe. Isso aqui é o lado do triângulo, ó. Não é a altura, é o lado, tá vendo? Ó, porque o triângulo vinha até aqui, então eu tenho um daqui, com mais um do lado, com mais um do lado, com mais um, e cuidado, aqui é a metade do lado, 1 sobre 2. Então, na horizontal eu vou ter
4 medidas valendo 1, porque isso aqui seria o lado do triângulo equilátero, que é o lado do hexágono. 4 vezes 1 mais 1 sobre 2. Tirou o mínimo 9 sobre 2 km. E na vertical, olha que interessante. De 8 até esse alinhamento aqui, é a altura do triângulo equilátero, que eu já sei que é L raiz de 3 sobre 2, o lado é 1. Então, é raiz de 3 sobre 2. Mas, cara, ele não quer isso, não. Ele quer a medida de 5 para 8. Você está vendo Pitágoras aqui, né? Caramba! Então, eu tinha que calcular essa horizontal e a vertical e depois fazer Pitágoras. Toda vida que você tem uma diagonal, gente, Pitágoras é uma força muito grande. Tá bom? Fazendo agora Pitágoras, a distância de x a 8, que é o z que ele pede, ao quadrado é igual. Na horizontal foi 9 sobre 2 ao quadrado e na vertical, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. Como 4 é um denominador comum, soma em cima. 84 por 4, 21. Qual é o número que é ao quadrado da 21? A raiz de 21. Olhando agora as alternativas, a medida x é 2 raiz de 3, a medida y é 3 e a medida z é raiz de 21. Ok? Carimba, que é top. Questão difícil, mas eu sei que você compreendeu. Por que é que eu quero trazer uma mensagem para você hoje? Porque eu reconheço que a gente está num nível de dificuldade de geometria plana grande, mas você viu que tem questões do Enem, tá? Então você precisa repetir essa aula com muito cuidado. E a frase é a seguinte: um dos grandes desafios de quem quer ser feliz é admitir que a sua própria felicidade depende mais da sua atitude do que das circunstâncias. Essa semana eu vi muitos alunos reclamando que não podiam pagar cursinho, coisa e tal. O nosso curso é gratuito para você, tá? Atitude de buscar, de procurar e de perseverar. Conte comigo, tá bom? Ei, Carlos, preciso revisar, né? Inscrito, circunscrito. Precisa mesmo, tá bom? Nos encontramos agora com as 2 aulas finais de geometria plana, áreas, que vai pegar as aulas 32 e 33. Grande abraço para você.